Amado, hoje queremos trazer para nós a reflexão. Deseja ter o Espírito Santo como amigo, amém? Deseja ter o Espírito Santo como amigo. Trouxemos dois textos na qual vamos refletir sobre desejarmos o Espírito Santo como amigo. Importa recapitular que estávamos a falar, hoje vamos fechar, que o Espírito Santo é uma personalidade divina, o Espírito Santo é Deus, amém? Então o Espírito Santo, sendo uma pessoa, ele procura relacionar-se com os humanos, ele procura ter o humano como seu amigo. Então, amado, nós estaremos a fechar para dizer que é o melhor amigo que podemos ter na vida, amém? Mais do que um amigo ser humano que podemos ter, o Espírito Santo é o amigo dos amigos, aleluia. Ele é que supera-nos. Então queremos partilhar a palavra de Deus no livro de João, no capítulo 14, texto 16. E depois vamos para 2 Coríntios. Permita-me localizar. Repito, 1 de João 14. 1 de João 14. Primeiro livro de João 14, Evangelho segundo São João 14, versículo 16. E eu farei a leitura. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Aleluia. Repito, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Disse Jesus Cristo que vai rogar ao Pai para que envie outro Consolador, porque Jesus é o primeiro Consolador antes da vinda do Espírito Santo. E o verso 13 de 2 Coríntios, também capítulo 13, assim diz a palavra: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. E nós vamos ficar com a última parte, a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês. Algumas versões diz seja com todos vós. Amados, lembrar que estamos a falar, desejamos ter o Espírito Santo como amigo. Aleluia. Amado, nós vivemos num tempo em que muitos de nós nos sentimos só. Muitos de nós nos sentimos abandonados. Muitos de nós nos sentimos sem norte, sem direção. Mesmo cercados de marido, cercados de mulher, cercados de filho, cercados de pai, cercados de mãe, cercados de irmão, cercados de amigo, cercados de quase todos aqueles que podem ser a nossa amizade ou vizinhança. Mas deixa dizer que há momentos em que nos sentimos só. Há momentos de que nos sentimos abandonados. Há momentos de que nos sentimos rejeitados. Mas deixa eu te dizer que a promessa do Senhor Jesus Cristo foi de nos enviar um amigo infalível. Um amigo que vai permanecer conosco incondicionalmente. Aleluia! Por isso é que ele disse que eu rogarei ao Pai. Mas se olharmos os primeiros textos, ele está a dizer, importa que eu vá.
que venha o Consolador, aquele que vai vos convencer, aquele que vai vos confortar, aquele que vai vos dar o poder. E nós conhecemos que, e temos a plena consciência de que o Espírito Santo de Deus habita na vida de todo verdadeiro cristão. Aleluia! Então ele tinha que ir prometendo um amigo inseparável que viria e não iria morar fora de nós, mas para morar dentro de nós. Aleluia! Por isso é que a Bíblia afirma que o nosso corpo é a moradia ou a residência do Espírito Santo de Deus. Então, ali nós entendemos que o melhor amigo que podemos ter é o Espírito Santo, porque para além dele ser uma pessoa divina, ele quer se relacionar conosco. Aleluia! Ele ama se relacionar com um cristão verdadeiro. Então, amado, nós devemos desejar nos relacionarmos com o Espírito Santo, fazer uma amizade com o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo tem força, o Espírito Santo tem poder, não é um poder, mas o Espírito Santo é uma pessoa divina, é uma pessoa que fala, é uma pessoa que ouve, é uma pessoa que consola e é uma pessoa que sabe se relacionar com os humanos. Aleluia! Ele deseja habitar em nós e andar conosco todos os dias das nossas vidas, andar conosco até a consumação dos séculos. Então nós devemos desejar a sua amizade, fazermos uma relação sem condição. Aleluia! Nós precisamos nos oferecer ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo, segundo a Bíblia, ele nos dá direção. O Espírito Santo, para além de nos consolar, ele ouve as nossas vozes. O Espírito Santo, para além de nos consolar, ele nos marca a presença de Deus. O Espírito Santo é o amigo incondicional. Aleluia! Ele só precisa de nós lhe aceitarmos e lhe darmos a oportunidade dele entrar e habitar nas nossas vidas. Nós devemos desejar fazer amizade com o Espírito Santo, porque ele está permanentemente em nós. Aleluia! A Bíblia está a dizer em João 14:26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amado, ele para lembrar-nos, ele precisa ser o nosso amigo. Ele, para não esconder nada de nós, nós precisamos lhe reconhecer como nosso amigo. Então, amado, o melhor amigo que podemos ter é o Espírito Santo. E a Bíblia está a dizer claramente, porque se nós lhe desejarmos, ele, para além de nos consolar, ele vai nos ensinar todas as coisas. O que quer dizer que mesmo aquilo que Jesus deixou por ser ensinado, o Espírito Santo tem o papel de nos ensinar, aleluia, e também de nos lembrar tudo quanto Jesus Cristo, antes de partir, nos ensinou ou falou com a sua igreja. Ele é chamado de Consolador porque ele fortalece-nos naqueles momentos de angústia, naqueles momentos de dor. Ele é Consolador porque levanta-nos quando as nossas forças acabam, quando perdemos o gosto e o prazer de viver neste mundo. Ele vem e dá-nos um toque e nós nos levantamos. Ele nos levanta quando caímos e ele renova a nossa vida, renova o nosso espírito quando nos encontra abatido. E a diferença entre o amigo humano é que ele nunca nos abandona. O amigo humano pode estar conosco temporariamente, pode ficar conosco um dia, um mês, um ano, mas depois vai acabar de nos abandonar. Mas o Espírito Santo, a Bíblia diz, estará
conosco para sempre. Segundo João 14:16, que acabamos de ler. Devemos desejar a amizade do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, para além de nos ensinar, ele é o nosso guia, aleluia. Ele vai nos ensinar, ele vai nos guiar como vivermos enquanto estivermos à espera de nossa passagem para a terra prometida, aleluia. Ele vai cuidar dos nossos passos, ele vai guiar os nossos passos, ele vai nos fazer andar no temor do Senhor. O Espírito Santo é o único que pode nos direcionar rumo ao benefício da vida eterna. O Espírito Santo é o único que pode nos ensinar perfeitamente a palavra de Deus. Então, ele é o amigo que sabe o caminho certo para cada um de nós. É o amigo que nos livra dos erros. É o amigo que nos abre os olhos espirituais. É o amigo que nos leva a entender as coisas espirituais. Coisas que alguns podem olhar e nos chamarem de loucos. Quem nos leva a essa dimensão? Só o Espírito Santo. Mas para que a gente consiga chegar nessa dimensão, nós precisamos ser amigos com Ele. Aleluia! O Espírito Santo nos leva ao entendimento de todas as coisas espirituais. O Espírito Santo nos leva à compreensão da palavra de Deus. O Espírito Santo nos leva à melhor interpretação da palavra de Deus. Nós devemos desejar a amizade do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, para além da ajuda que Ele nos dá, para além do consolo que Ele nos dá, Ele é o intercessor por excelência. Aleluia! Ele intercede por nós com gemido inexprimíveis. Segundo o livro de Romanos, capítulo 8, texto 26. Quando não sabemos nós orar, quando estamos fracos, Ele aparece e nos dá o toque. Ele aparece e ora a nosso favor. Vocês vão concordar que aqueles momentos que você está muito cansado e diz, vou só orar 5, 6, 7 minutos, você assusta, ganhas uma força sobrenatural e quanto menos você espera, estás 31 horas. Quem faz esse trabalho é o Espírito Santo, aleluia, para mostrar que nas nossas fraquezas ali está a força do Senhor a agir nas nossas vidas. Só o Espírito Santo pode fazer isso, aleluia. Ele sente a nossa dor, o Espírito Santo, e Ele nos leva nas profundezas diante do Pai, aleluia, intercedendo a nosso favor. Há momentos em que tudo o que nós temos é só lágrimas. Tudo o que nós temos é só lamento. Tudo o que nós temos é tristeza. Tudo o que ganha o nosso coração é desolação. Mas o Espírito Santo, quando bate em nós, transforma as nossas lágrimas em alegria, aleluia, transforma a nossa fraqueza, a nossa debilidade em intercessão, aleluia, transforma a nossa dor em adoração a Deus, aleluia. Então nós precisamos desejar o Espírito Santo. Eu já estou terminando para dizer que é bom amarmos, é bom termos amizade com o Espírito Santo, porque Ele é quem vai produzir o fruto do Espírito Santo em nós. E aqui é onde eu vou fechar a sessão. Todo aquele que é verdadeiro cristão deve desejar o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz, o Espírito Santo é Deus. E quem habita em nós, se é o Espírito Santo, implica dizer que Deus habita em nós. Aleluia. Então não há nenhum cristão que vai dizer, eu tenho Espírito Santo, para quando você não tem amor. Ninguém vai dizer que eu tenho Espírito Santo quando você é invejoso. Ninguém vai dizer que eu tenho e amo a Deus quando você é um ganancioso. Porque a Bíblia diz, quem tem Deus tem o Espírito Santo. E se o Espírito Santo habita em nós,
deve manifestar em nós o fruto do Espírito Santo. E quais são esse fruto do Espírito Santo? A Bíblia está a dizer amor. Aleluia! Então, um cristão verdadeiro deve ter amor. Quem tem amor tem o fruto do Espírito Santo, é amigo do Espírito Santo. A Bíblia ainda continua a dizer paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança e, acima de tudo, domínio próprio. Aleluia! É aquele que não se deixa influenciar facilmente pelas amizades. É aquele que procura sempre posicionar-se diante de Deus para depois poder tomar uma posição. Então, amado, importa-nos que desejemos de toda a nossa alma amizade com o Espírito Santo. De toda a nossa força, amizade com o Espírito Santo. Porque o verdadeiro amigo é aquele que nos ajuda a crescer e cada dia sermos melhor. Esse é o Espírito Santo. Aleluia! O Espírito Santo é o amigo que pode transformar-nos internamente e externamente. É o único que pode gerar em nós o caráter de Cristo. Aleluia! Então o Espírito Santo em nós transforma o nosso interior e o nosso exterior. Deixa que o Espírito Santo faça a sua obra em nós e as pessoas olhem para nós e apontem dedo. Este é de Cristo. Aleluia! Porque você estará refletindo aquilo que é o caráter de Cristo Jesus. Que o nosso Senhor se digne abençoar a sua santa palavra. Aleluia! Amém. Deseje o Espírito Santo. Amém? Só o Espírito Santo nos dá força. Só o Espírito Santo nos dá o poder. Só o Espírito Santo nos dá capacidade de vencermos o pecado. Só o Espírito Santo que pode nos dar capacidade de testemunharmos a Deus nas nossas vidas. Segundo Atos capítulos 1, versículo 8. Deus pode, através do seu Espírito Santo, dar-nos o poder de vencermos o pecado e coragem de testemunharmos a Deus. Será que você tem esta vontade? O convite está lançado. Abra o seu coração. Peça que o Espírito Santo te visite. Diga: Espírito Santo, quero fazer uma amizade. Façamos uma amizade hoje em diante, andarmos juntos, de mãos dadas. Eu não quero te abandonar, também você não me abandone. Ora ao Senhor, aleluia. Senhor, no nome de Jesus, tudo quanto eu mais desejo é o Espírito Santo ser o meu amigo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele amigo que vai me guiar, vai me consolar, vai me fortalecer no momento de fraqueza. Senhor, essa é a amizade que eu quero ter, Senhor. A amizade humana é boa, Senhor, mas é temporária, Pai. Mas o melhor amigo é aquele que está em mim, Senhor da glória. Aquele que se entristece quando eu cometo o pecado. Aquele que me puxa a orelha para me dizer: está na hora de se arrepender. É esse amigo que eu quero ter, Senhor. É esse amigo que eu quero andar com ele todos os dias da minha vida. É esse amigo que eu quero ter o tempo todo que eu estiver aqui na terra, Senhor. Espírito Santo, te dou a liberdade de agir na minha vida. Estou a te dar a liberdade de me chamar a atenção quando eu estiver a vacilar. Estou a te dar a liberdade de me despertar quando eu estiver a dormir no sono. Estou a te dar a liberdade de me fortalecer quando eu estiver enfraquecido. Faça em mim, Senhor, o verdadeiro amigo, aquele que nunca vamos nos separar. Em nome de Jesus, assim eu peço. Senhor, obrigado por essa sexta-feira. Bênção pedimos para cada irmã, para cada irmão,
para cada família. Honra e glória seja dada a Ti. Senhor, continua a falar com cada um de nós. Continua a se revelar com cada um de nós. Continua a convencer cada vez mais cada um de nós para entregarmos as nossas vidas a Ti. Espírito Santo, impacte, Senhor, essa mensagem com Teu poder. Todo aquele que ouvir, Senhor da glória, indeferido, Senhor, seja impactado e que dê a sua vida a Ti, ó Deus da glória. Tudo quanto nós desejamos, Senhor. Jesus Cristo, que seja o nosso Senhor e o único e o suficiente Salvador. Em nome de Jesus. Pai, que a noite de hoje seja a noite abençoada. Aleluia. Obrigado porque você nos ama. Proteja cada um de nós. E limpe as lágrimas, Senhor, de cada um de nós. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, assim pedimos. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Amém.